Salve Maria, sou missionário Celeste. Os protestantes ele falam que intercessão não tem na Bíblia. Os mortos não podem fazer nada, os mortos não podem interceder, etc, né? Mas olha que interessante, em Gênesis, se a gente for perceber, Gênesis 23, olha só. Gênesis. A intercessão por Sodoma. Gênesis 18. Ali Abraão intercedendo por Sodoma. Por causa do quê? Do seu sobrinho Ló que estava ali. Já temos uma evidência no Velho Testamento. Né? Aqui, 23. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer com o ímpio? O diálogo de Abraão com Deus. Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer. Não perdoareis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderia encontrar? Olha só que interessante, cara. E os caras falam que não tem. Agora você cata aqui em Gênesis 23, 7 e 9. Olha só que interessante. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et, disse-lhe: se me permitis fazer minha defunta e enterrá-la, ouviu-me, intercederei por ti junto de Efron, filho de Seom. Olha só que interessante. A preocupação aqui de Abraão é de enterrar a sua esposa. Olha a cultura que no Velho Testamento tem. Ele prostrou diante daquele povo, diante de homens, e aqui a preocupação dele é a morte e sepultura de Sara, de sepultar sua esposa. Olha como os judeus ele tem uma reverência aos falecidos, de acordo com a Santa Missa ali do sétimo dia, etc. Né? Aqui a gente vê duas evidências. Em Gênesis 18, ali, a intercessão de Abraão. Aqui vemos a preocupação de Abraão de sepultar a sua esposa. E vemos aqui que ele prostrou diante desse povo e intercedeu também, junto de Efron, filho de Seor. Vemos três evidências aqui. A intercessão, que ele prostrou diante daquele povo, e a honrar a memória dos defuntos, né? Dos falecidos. Que interessante. 23:12. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra. Mas só pode se prostrar diante de Deus para adorar? Não. Abraão prostrou diante daquele povo. Por quê? Como respeito. Que interessante. E outra passagem também que a gente vê aqui, Jacó também prostrou, Gênesis 33, diante de seu irmão, etc, né? 33:10, Gênesis 33:10. Aqui também a gente vê outra evidência aqui, funeral de Jacó, a morte de José. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e beijou, chorando. Ordenou depois ao médico que serviam embalsamasse seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é do tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram durante 70 dias. Passando o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei-a de minha parte ao faraó. Olha só que interessante, cara. É povo, cultura do povo israelita.
prestar culto de honra a um falecido. Que interessante. Aqui também, se você for perceber, em Êxodo 18, 7, Moisés prostra diante do seu sogro Jetro e ainda beija, como um culto de honra, respeito. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, postou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Quer dizer o que, cara? Se você for meditar, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo, o que a igreja segue é a tradição, certo? E magistério, de acordo com o que foi ensinado lá. A igreja vai seguir, cara. Cristo eliminou o que, cara? Eu vim não abolir ali, mas vim aperfeiçoá-la. O que é aperfeiçoá-la? Ele é o sacerdote santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Antes, no Velho Testamento, o povo, para perdoar pecado, para etc., tinha que fazer sacrifício de animal. Guardar o sábado, que é a lei, os 10 mandamentos e tal. Cristo ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Eis que eu deixo um novo mandamento: amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Em João 13, 34. Ou então, Apocalipse 21, 5. Eis que eu faço nova todas as coisas. Que é 1 Reis 6, do 22, 35. Ou Ezequiel 41, 17, 18. Templo cheio de mais escultura. A igreja que Cristo fundou lá na cruz vai ser seguir essa tradição, cara. Porque Cristo ele é judeu e tem que seguir a cultura judaica. Não a lei e os preceitos. Porque ele eliminou na sua própria carne. Efésios 2, 15. Para aperfeiçoar a lei. E dado a quem? Aos apóstolos. Segundo Pedro 3, 2. Que ele ensinou, que ele escolheu. Atos Apóstolos 1, 2. Os apóstolos congregavam nesse tempo cheio de mais esculturados. Apóstolos 3, do 1 ao 11. E os judeus tinham oração repetida também. De acordo com o que se ensinou ali, o Pai Nosso. E também ali, se você for catar a oração repetida, é do povo judeu. Cristo, por que Cristo orou a segunda vez dizendo a mesma palavra? Porque Cristo ele é judeu. Que interessante, ó. Mateus, ó. As orações católicas, cara, é base bíblica. Porque a gente posta diante de uma imagem? Porque é culto de honra. Diante de um padre, culto de honra, respeito. Porque a igreja católica tem imagem e sacra de acordo com o templo de Salomão. Número 25, 18, Deus manda fazer uma imagem. Que nós oramos repetidamente, porque o povo judeu fazia isso. Vinte e seis, ó. Quarenta e quatro, deixou e foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Que interessante, cara. E se você for meditar aqui, ó, mas um professor falou assim para mim, Cristo que se deu lá na cruz como resgate para salvar a humanidade. Mas sim, cara. Quem estava ali diante da cruz junto com o Senhor Jesus Cristo? De acordo com o Simeão profetizou, ó, Lucas 2, 35, ó. A fim de ser revelados os pensamentos de muitos corações. Uma espada transpassará a tua alma. Olha só. Simeão, cheio de quem? Do Espírito Santo, que diz a Escritura aqui, ó, 26, ó. Foram revelados pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Simeão, cheio do Espírito Santo, ele tem a visão, ele tem a revelação que ali Cristo sendo cravado ali na cruz e uma espada transpassará. Nossa Senhora quer dizer o quê? Nossa Senhora também pregado junto com a cruz de Cristo. Como? Na alma. E tanto que o apóstolo Paulo tem essa analogia. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Estou preso, atado à cruz de Cristo. A igreja de Cristo,
A verdadeira igreja, eu não estou falando as igrejas, porque essas igrejas vindas de homens não tem Maria por mãe. Não reconhece Maria. Então, e a igreja verdadeira, a igreja primitiva, ora junto com Maria dos Apóstolos 1,14. E a igreja primitiva entendeu isso. Que Cristo sendo cravado ali, a igreja sendo fundada, gerada lá na cruz, e a espada transpassando a alma de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora foi cooperadora também desse fundamento de fundar a igreja. Por isso que ela é mãe da igreja. De acordo com Simeão profetizou. E Jesus dá esse primato ao discípulo, que Maria é mãe da igreja e mãe dos discípulos. João 25. Não, João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a mãe de sua mãe. Mulher daquela foi Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava disse: sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Por que o termo mulher? Gênesis 3,15, Apocalipse 12:1 e João 2, mulher é Nossa Senhora. A prefiguração de Nossa Senhora está tanto no Velho Testamento e até Apocalipse. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora diante, os discípulos levou para a sua casa. Agora vimos aqui a reverência que os primeiros cristãos têm com os defuntos. E vemos aí a obediência de Moisés com o seu sogro gesto, culto de honra, de respeito, certo? Vemos a intercessão lá em Gênesis 18, Abraão intercedendo por Sodoma por causa do seu sobrinho Ló. Aqui vemos o que? Ele prostrou também diante daquela nação. Que interessante. E aqui vemos que Cristo orava repetidamente, que vemos que Maria, mãe da igreja, Maria, a verdadeira igreja ora junto com Maria. É simples entender isso. O Espírito Santo está nessa igreja. O Espírito Santo assiste essa igreja. Quem é o Espírito Santo? Que possuiu Nossa Senhora como sua esposa e foi gerado Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora. Não por intermédio de homem, mas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então, a minha igreja é pentecostal, a minha igreja não é pentecostal, mas você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala que Maria é a esposa do Espírito Santo. A Bíblia fala que a mulher é Maria, mãe de Jesus. Jesus homem, Jesus Deus. Como a sua igreja é pentecostal, como a sua igreja neopentecostal, sua igreja não segue a tradição. Não segue a Bíblia. Não é somente a Bíblia, não é somente sola fidei, sola escritura. Então por que vocês renegam esses versículos? A intercessão, o primato ali da Virgem Maria, mãe da igreja, a missa do sétimo dia como memória e honra dos defuntos, oração repetida de acordo com o que Cristo fez. Os Salmos também tem muita repetição. O livro de Daniel também tem repetição. Então, qual é a verdadeira igreja que está 100% seguindo a Bíblia? Essa igreja vem lá da origem dos apóstolos, está até hoje. Não é a igrejinha que surgiu ontem, que surgiu depois. Tem igreja que tem mais de 40 anos, tem igreja que tem mais de 100 anos. Que interessante, né? É uma só igreja, cara. É uma só fé. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.